Hoje nós vamos então falar sobre o medo da felicidade, a autossabotagem que a gente tem, né, ou a gente faz quando nós estamos realmente num estado bom, num estado de paz interior, num estado de equilíbrio na saúde, com relação às emoções, à parte financeira, aos relacionamentos. Então, o que será que acontece que todos nós, seres humanos, temos tanto medo de ir para esse lugar? Então, segundo também o Bert Hellinger, a constelação familiar, apesar de que eu vou introduzir algumas coisas relacionadas também à Cabala, enfim. Nós participamos de um campo, ou seja, de um sistema, de um campo. O Rupert Sheldrake, né, que é um cientista que descobriu que esse campo, ele contém hábitos, ele contém traumas, contém memórias dos nossos antepassados. Então, quando a gente encarna, quando a gente entra nesta frequência, nós temos um DNA físico, que é o da nossa família, e temos também um DNA espiritual, que tem a ver com a nossa frequência, as nossas experiências e o que realmente agora eu quero também me desenvolver. Então, quando eu entro nesse sistema familiar, que é um campo, eu começo a olhar para tudo aquilo, sentir e inconscientemente eu sigo muitos padrões deles. Então, se anteriormente eles tiveram dificuldades na imigração, ou seja, tiveram que mudar de país e se sentiram inseguros, se sentiram excluídos quando chegaram num país como o Brasil, né, que tem tantas pessoas de fora, como italianos, espanhóis, japoneses, chineses, gente do mundo inteiro, e que por causa das guerras, né, da primeira, da segunda, das guerras, vieram para esse país. Então as pessoas tinham dificuldades também em se adaptar, não é? Afinal, clima diferente, língua diferente, não podiam mais voltar para o país de origem, enfim, muitas dificuldades. Muitas pessoas que nascem depois dessas gerações têm também medos que essas pessoas lá de trás sentiram. Então, às vezes, medo de atravessar um oceano. Então, a pessoa tem medo, às vezes, de andar de navio, tem medo de andar de avião, né? E daí fala, mas de avião tem a ver? Eles não vieram de avião. Mas o medo de sair de um campo e ir para um outro campo, ou seja, o meu campo no Brasil é confortável, eu sei como aqui tudo funciona, né? Quando eu vou fazer este movimento de ir para um outro país, de atravessar um oceano, de atravessar uma linha, né? Eu começo a sentir pânico. Então, tem muitas pessoas que preferem ficar, né, sem nenhum movimento em relação a sair do estado de conforto. Por isso que eu sou uma das primeiras pessoas assim a falar viagem. Por quê, gente? Porque esse mundo já é uma simbologia de uma viagem, né? Esse corpo que a gente tem não é nosso. Tudo o que a gente vai fazer aqui vai ficar guardado na memória. Mas o que vai ficar guardado na memória? Tudo o que nós fizermos de bom, tudo o que nós superarmos em relação aos nossos antepassados. Por isso que a simbologia da viagem é justamente essa, né, de você se colocar em outro campo, em outra língua, em outra cultura, em outro tipo de religião, de conceitos, de formas. Uma pessoa que consegue ultrapassar essas barreiras, ela fica mais ampla, ela amplia mais a consciência. Por que isso? Porque nós saímos do estado de conforto. E o medo da felicidade é justamente esse. Como que eu, né, posso ser melhor do que a minha família? Então, como que eu, se tenho uma família que nunca pôde estudar, que nunca teve casa própria, que nunca teve uma profissão, que nunca se realizou, ou que nunca teve um casamento feliz, ou que as mulheres nunca puderam escolher uma profissão, ou um trabalho, ou um curso que elas quisessem fazer, e eu agora saio desse campo, eu me sinto excluído, me sinto uma ovelha negra. Mas existe algo mais profundo do que isso. As pessoas que entram realmente no jogo da vida, elas ampliam a consciência. Só que ampliar a consciência significa sair de um campo pequeno
que é um campo familiar, um campo sistêmico, não dizendo que a sua família é pequena, a minha seja pequena, não é nada disso. Ou que eles foram piores, muito pelo contrário. Quando nós conseguimos olhar para trás e nos conectarmos com as nossas raízes, os nossos antepassados, quando a gente consegue ver que eles superaram guerras, superaram dificuldades, superaram falta de saneamento básico, superaram falta de celular, por exemplo, brincadeira, né? Mas superaram falta de penicilina, por exemplo, de anestesia, né, de coisas que a gente tem hoje, né, a tecnologia, tem a medicina mais avançada, tem a medicina integrativa, a gente tem a oportunidade de estudar a espiritualidade. Antigamente isso não era possível, porque havia muito preconceito, você tinha que ter uma religião e ter uma fidelidade a uma religião. Então, toda pessoa que desconhece que existem duas sensações quando a gente vai para o campo de Deus, o guarda-chuva de Deus, que é esse guarda-chuva onde há muitas possibilidades de se viver e de ser feliz. Quando a gente faz esse movimento de sair desse pequeno e vai para esse grande, nós sentimos duas coisas. Primeiro, culpa, né? Então a pessoa sente culpa, afinal meu irmão não está no mesmo estado que eu, afinal, né, os meus pais não puderam ter o que eu tive, afinal eu estou evoluindo, então eu sinto culpa. E a segunda coisa é uma sensação de solidão, porque nós não, entre aspas, pertencemos mais àquele sistema. Então, muita gente tem medo de fazer esse movimento por causa dessas duas sensações, culpa e solidão. Então, para a pessoa não se sentir culpada, o que ela faz? Ela se nivela ao sofrimento das outras pessoas e daí ela causa um verdadeiro atraso na evolução espiritual. E uma pessoa que se sente só, ela não consegue perceber que ela está, na verdade, na companhia agora de uma conexão espiritual e de uma conexão com pessoas que também estão nesse outro campo, que também são pessoas mais desapegadas. Elas amam um grupo maior de pessoas. Elas não amam só o filho, elas não amam só o marido, ou amam só aquela profissão. Elas amam outros países, outras culturas. Elas têm a possibilidade de conhecer outras coisas e amar muito mais profundamente, de forma mais ampla, né? Então, quanto menor o lugar, mais preconceito. Pode ver. Quanto mais preconceito, mais falta de evolução. E quanto mais a gente amplia, mais a gente vê que nós podemos cada vez mais entrar nesse guarda-chuva amplo de Deus, onde todos podem participar. E daí o preconceito cai por terra, e daí a gente fica mais amável, mais generoso com as pessoas. Então, gente, o medo de ser feliz é justamente ultrapassar essas duas coisas. Primeiro, não trair a si mesmo, né? Porque a gente fala, né, e tem muitos livros sobre isso, falando que a pessoa impura, que as religiões dizem, mas, na verdade, a impureza não tem nada a ver com moral. Tem a ver com você não mais participar do jogo da vida. E qual é o jogo da vida? Você percebeu o que é importante para você, em primeiro lugar, para a sua evolução individual. Quando você pode perceber que minha família não viajou, mas eu gosto de viajar, minha família não estudou, mas eu amo estudar, eu posso trazê-los comigo. Porque até segundo o Rupert Sheldrake, que é esse homem que eu acabei de fazer uma entrevista com ele diz que quando um do campo evolui, todos vêm junto. Ah, mas já faleceram. Não importa, gente. Nós estamos conectados. E quando um faz o movimento, fica mais fácil para a próxima geração fazer. Então, se a minha família anteriormente não costumava viajar e eu viajo, com certeza para os meus filhos, meus sobrinhos, os meus netos, bisnetos, enfim, vão fazer esse movimento de forma mais fácil, de forma simples. Então, olhem para frente, porque é para frente que a gente tem que andar, só que a gente tem que referenciar os que vieram antes com amor, porque nós só podemos estar aqui porque eles fizeram algo. Do contrário, gente, nós não existiríamos. Então,
porque eles fizeram um grande esforço para a vida continuar, saindo de uma guerra, indo para um outro país, fazendo grandes esforços. Então, essa homenagem faz com que você tenha força da raiz, mas que você não se desconecte do seu futuro e nem da felicidade que pode estar sempre aí ao nosso dispor. Basta você entrar nesse campo das possibilidades. Quem não entra no campo das possibilidades, fica fechado só no sistema familiar, realmente não consegue dar esse passo. E quem não é forte o suficiente para dizer, eu sinto culpa sim, mas tá certo o que eu estou fazendo, né? Eu estou dando passos em direção à evolução. Então, isso que me dá a certeza de que eu não estou sozinho. Eu estou com um grupo muito grande de pessoas que estão fazendo coisas bem legais, bem elevadas, e eu vou fazer parte deste grupo. É esse grupo que eu faço parte.